pegar a deixa? Verdade. Crianças incapazes. Foi dentro da questão que eu falei das exceções. Os documentos da reforma tratam do tema, porque na época, por exemplo, os que eram de uma perspectiva mais sinergista entendiam que a criança, dependendo da posição, pelagiana, dependendo, entendia que a criança estava salva até atingir a idade da razão, e após a idade da razão ela perdia essa salvação e teria que por ela mesma conseguir de volta, né? Ou obtê-la. Os reformados, eles olham para as crianças e para os incapazes, aquelas crianças que morreram no ventre da mãe, as que não chegaram a crescer, se desenvolver, eles entendem que, sendo eleitas, Deus irá tratar especialmente com elas. E aí há uma divergência, alguns entendem que todas são eleitas, e outros acham que os eleitos cabem ao Senhor. Por exemplo, não, são filhos de crentes, são filhos de ímpios, os eleitos cabem ao Senhor. Muitos calvinistas vão entender que são os filhos da aliança, né? Porque nasceu no contexto da aliança e tal. Eu tenho uma visão um pouquinho mais... Mas essa visão é meio pragmática. A minha visão, eu entendo que toda criança, Deus de antemão, sabendo as que não chegariam à idade de discernimento, principalmente as no ventre da mãe, os incapazes, eu creio que Deus, de forma especial, elege e salva todas elas. Com base em quê? Não, qual documento? Não, os documentos da igreja. Não, vai tratar sobre a questão porque muita coisa é inferência. Muita coisa você vai ter como inferência. Por exemplo, esse é um ponto comum entre as duas posições. Quem é o grupo específico é que é a discussão. Mas os dois grupos, arminiano, calvinista, crê que há crianças que antes da idade da razão são eleitas. Eu creio na eleição, ele crê na eleição mas também. No calvinismo não é bem assim, né? O calvinismo não entende que todas as crianças são eleitas. Não, tem duas posições. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas há nomes conhecidos do calvinismo que entendem que todas as crianças são eleitas. Qual era a discussão? Mas essa é a sua visão, pessoal? Eu entendo que todas as crianças incapazes de fato, não, hoje todo mundo é doente, né? Incapazes de fato, Deus, sabendo da incapacidade, provê a eleição para elas. Diferentemente de alguns que entendem que é um grupo sendo eleitas e não entra na discussão de quem são essas eleitas. Eu entendo que todas são eleitas. Há grupos... Todas as incapazes. Incapazes de crianças que não nasceram, que morreram lá com 1, 2 anos. Porque criança, a gente é pai, sabe que com 1 para 2 anos já tem uma certa consciência de pecado. Então, assim, eu não sou o único, há outros pastores bem conhecidos que têm essa mesma posição, mas a grande maioria, claro, eu não vou ser desonesto aqui, entendem que sendo eleitas não entra na discussão. Então, talvez essa seja... Talvez não, essa é a única exceção. É por isso que eu estou falando aqui, a via de regra, nós entendemos que há necessidade da proclamação do Evangelho para que haja a conversão e a salvação daquele. Então, ainda tem um pouco de... tem aí uma faixa entre a posição e a outra, porque tem essa ressalva, né? No caso... Que tem nas duas posições. As duas posições. A diferença é quem é o grupo. Quem é essas eleitas, né? Volto a dizer, eu creio em eleição, ele crê em eleição. A eleição, ela se dá de forma diferente dos dois lados, mas os dois lados creem em eleição. O senhor crê também em eleição, claro, todos creem em eleição. Como é que se dá essa eleição? Como é que ela acontece? É que é a discussão. E nesse assunto específico quem é esse grupo dos sendo eleitas? Porque quando o documento ele é ratificado, por exemplo, a Confissão de Londres, ele abraça essa questão. A Confissão de Londres, ela abraça isso, ela entende que os sendo eleitas, mas os sendo eleitos da Confissão de Londres ainda é calvinista ali, mas quando ela vai caminhando mais para frente, ela passa a ser mais sinergista. Então vai depender também das posições, mas praticamente... porque dependendo da posição, reverendo, por exemplo, o senhor disse assim, não vou citar nomes, se faz bem não citar, a pessoa não está aqui. Mas, você diz, não, alguns inclusive entendem que todas as crianças são eleitas. Mas quando a pessoa abraça uma posição como essa, nesse momento ele deixa de ser calvinista. Porque aí ele vai começar a crer na perda de salvação. Não, porque ele entende que a criança não vai crescer. Essa é a questão. Não, mas ele entende que todas as crianças são eleitas. Todas as crianças que morrem sem conseguir manifestar a fé. Que morrem chamada então igual você está falando. Não, igual a sua posição. Você isso, tá falando. O sendo eleitas é isso. O sendo eleitas, quem é esse grupo dos sendo eleitas? Essa é a discussão dos dois lados, dos três lados, né? Que tem 3 lados. Quando é que é esse sendo eleitas? Quem é esse grupo? Alguns entendem que é eleito e pode perder a salvação. Alguns entendem que sendo eleito morre. Deus é que vai saber quem é eleito ou não. E outros entendem que todos que morrem são eleitos. Pastor Everton, para o senhor é mais simples essa questão ou é isso mesmo que ele está falando? O senhor entende assim? Como que o senhor se coloca diante desses grupos, por exemplo, que o senhor mesmo levantou, crianças, pessoas incapacitadas da razão? Tal. Quando nós falamos em crianças e pessoas mentalmente incapacitadas, eu entendo que há uma salvação geral. Quando nós falamos em povos não alcançados, aí eu já sou meio pessimista em relação a isso. Tanto é que muita gente pode confundir o meu posicionamento com universalismo. E o universalismo não tem nada a ver com aquilo que eu defendo, tá? Já é
uma heresia rechaçada pela igreja. O que eu prego é a universalidade da salvação, não o universalismo. Então eu entendo que não necessariamente todas as pessoas que não foram alcançadas pela mensagem do evangelho obterão salvação. O que eu estou dizendo é que há uma possibilidade que está dentro de um mistério que só Deus conhece, porque afinal é Ele que provê a salvação. Então, o meu posicionamento não é que absolutamente todos os povos não alcançados alcançarão a salvação, né? E que serão irremediavelmente salvos. Porém, existe essa possibilidade, visto que isso vai de encontro com o caráter onibenevolente de Deus que nós encontramos nas Escrituras. Se Deus é amor e Ele não faz acepção de pessoas e Ele destinou, né, a expiação de Cristo para todas as pessoas, né, e aqui há uma divergência entre nós, eu entendo que a salvação está proposta a todas elas.